No canal do YouTube para mostrar a verdade para você pelo canal Descubra a Verdade TV. Vou soltar um vídeo aqui do pastor Marco Feliciano que tem acontecido, amados, na religião, principalmente na religião protestante, é o estelionatário, falando que o Criador do céu e da terra está precisando de dinheiro, que Deus requer o seu dinheiro para fazer a obra, para a obra missionária, para a obra de evangelização, sendo que o Criador do céu e da terra não necessita de nada de nossas mãos. Por que eu digo isso, amados? Porque os apóstolos, que nem isso eles queriam o título de apóstolo, eles eram apóstolos, mas não queriam títulos. Eles pregaram o evangelho de graça. Eles falam que tendo com que se manter, assim eles estão felizes. Pois eles pregavam o evangelho e onde eles chegavam tinham que se manter. E hoje os homens querem salários altíssimos para pregar o evangelho. Ainda vem falar que não estão cobrando nada, é a obra de Deus. E eu te falo outra coisa, amados. Quando esses homens vierem te falar que Deus falou com eles, olha, amado, Deus falou comigo e você precisa dar uma semente aqui, fazer um voto comigo, faça um negócio com Deus que Deus falou comigo, é mentira, amado. Lucas 16, versículo 16 diz que os profetas duraram até João Batista. Daí então é pregado o reino do céu. Eu peço que você analise as escrituras. Todavia, nos vídeos que eu falo para vocês, analise os textos das escrituras para você não estar enganado, amados. Eu vou soltar um vídeo para vocês verem o que o pastor Marco Feliciano teve coragem de fazer em um dos seus congressos nos Gideões, lá a pregação do Camboriú, em que eles pararam, mas eu só vou mostrar um pedaço do vídeo, amado, porque ele é muito comprido. Se você quiser procurar no YouTube aí, o estelionatário lá, você vai encontrar, em que eles ficam pedindo cheques pré-datados e dizem ainda mais, olha, amado, o amado ali tem um cheque, mas não tem caneta, como é que a gente faz para que ele possa preencher o cheque? Arruma uma caneta rapidinho, assim eles falam nos vídeos. Ele ainda tem a audácia de falar, amados, que um irmão deu um cartão de crédito e não deu a senha. Então ele fala, amado, você dá o cartão e não dá a senha, cuidado. Depois você diz que Deus é ruim quando Deus não faz um milagre. Até que ponto esse povo vai chegar, amado? Outro, um cadeirante na cadeira de roda, dá R$1.000. O povo dá cheque de R$1.000 pré-datado para 30, 60, 90 dias para ficar devendo. Você acha que é isso que o Criador quer, amado? Abra o seu entendimento e descubra toda a verdade pelo canal Descubra a Verdade TV. Vou soltar o vídeo e você vai acompanhando comigo. Quem são os estelionatários que fazem tudo por dinheiro, os mercenários de João 10. Solta o vídeo aqui comigo e acompanhe comigo o vídeo para você estar mais esclarecido. 30 dias. A maioria das pessoas que estão com a conta no vermelho aqui não estão porque ofertaram. Não estão porque abençoaram a igreja com dízimo, porque compararam coisas para si. Se você teve coragem de fazer por si, imagine fazer pelo reino. Diga, querido. Você tem que fazer Aí eu não sei se você chega em casa e manda o cheque, converse com o pessoal ali, pegue o endereço, ou faça um depósito. Oferte ali, coloque ali na toalha. Sim, pastor. Mais uma moto está chegando aqui. Está doando a motocicleta aqui. Esse aqui, é a última vez que eu falo, Samuel de Souza doou o cartão, mas não doou a senha. Aí não vale. Depois vai pedir um milagre para Deus, Deus não vai dar, vai falar que Deus é ruim. Sim, querido. Está feito. Aquele que crê dá um jeito. O irmão disse que 1.000 ele não tem coragem de fazer, não tem como fazer, mas 500 ele tem, está feito. Está feito. Alguém pega aqui cadê o meu pessoal aqui dos Gideões? Encaminhe ele para ali, por favor. Suba ali. Está aqui uma oferta, coloque ali. Ainda tem, creia. O irmão aqui tem cheque, mas não tem caneta. Alguém tem uma caneta para emprestar? Aqui. Pode colocar, dando aqui uma toalha ali. Isso. General Carneiro do Paraná, um abraço. Cadê o moço que quer fazer uma doação? Diga, filho. A paz do Senhor a todos. Eu estou trabalhando na equipe de filmagem VFB
Deus, e nesse congresso, Deus havia tocado no meu coração. Eu tenho uma primícia para entregar para o Senhor. Eu não lembrava o que eu tinha, eu sabia que eu tinha que entregar algo para Ele. E chegou esse momento, eu ali dentro da unidade, eu comecei a ficar sem ar, a minha respiração, meu coração começou a acelerar, e eu lembrei, eu tenho um instrumento para entregar nas mãos de Deus. Eu toco aqui, eu sou da igreja de Camboriú, eu toco violino na nossa igreja. Eu estive fazendo um acordo com uma mulher, ela vai estar comprando meu violino, é um violino artesanal. E eu pensei, eu ia vender o violino porque eu ia comprar outro com nota fiscal, eu estarei provavelmente esse ano saindo do país para estudar. E eu não poderia levar o instrumento em nota fiscal, obviamente, então eu iria comprar outro produto. Mas o Senhor falou, entrega o teu violino, entrega o dinheiro à obra missionária. E é o que eu estou fazendo neste momento. Deus te abençoe. Com o nome desse Abraão, Abraham, filho do missionário William, que faleceu, aqui missionário dos Gideões, William, ele faleceu, nós estamos cuidando da viúva, entendeu? Olha aí, isso não te quebra o coração? Você vai mesmo ficar com esse dinheiro na sua carteira aí? Oi, querido. Para 90 dias, pronto, aqui está o primeiro que acreditou, mas o segundo que acreditou. Esses eu queria segurar todos na mão, porque eu vou fazer uma oração especial por isso. Está aqui o terceiro. Pronto. Tem o quarto. Tem o quinto, sexto. 100 crentes com talão de cheque. Você não tem coragem de fazer isso? Porque o dinheiro, pastor, você não pode ir no banco e fazer depois dinheiro com esse cheque aqui. Mas você tem que honrar ele, pelo amor de Deus. Ele consegue adiantar o dinheiro no banco e pagar os missionários. Está vindo aqui o quarto. Caneta para ele aqui. Está aqui na mão a caneta. A igreja tinha que estar dando glória a Deus nesse momento, né? Amém. Hudson e Marcelene, Deus abençoe, eles assistem meu programa de TV. Caneta, mais canetas aqui. Chegou mais um aqui, pastor. Vamos pegar esses. Vou segurar tudo a mão para orar com esses aqui depois. Tem pessoas acreditando. Está aqui mais um chegando. Deus abençoe. Eu creio. Amém. Então, o restante você manda depois. Amém. Então, os 34 você entrega na mão dele depois. Esse livro é só um voto. Ele falou que ele tem uma causa na justiça de 70 mil reais, vai doar metade para os gideões. Dá glória a Deus aí, irmão. Pois não. Ah, sim. Você está aqui no meu bolso, seu testemunho. Escute aí. O pastor pregou lá em Porto Alegre, no Teatro Presidente, pastor Júlio Ribeiro. E eu ofertei, já havia sido tirada a oferta, e o senhor disse, agora nós vamos sacrificar então. E eu dei o meu melhor que eu tinha para o ministério do pastor. O pastor relatou os compromissos que o pastor tinha. E como eu havia testemunhado para o pastor, falado da obra que Deus fez, me libertando das drogas, do último dos vícios, do crack. E eu morava numa casa muito simples, num beco. Pastor Marco, eu dei aquela oferta e fiz um propósito com Deus. Creio que o irmão Pablo e a irmã Fabiana estão sentados aí em cima, eles conhecem o meu testemunho, eles sabem a minha história e sabem do que eu estou falando aqui. E o Senhor, em menos de um mês, me deu uma casa 10 vezes melhor do que a que eu tinha de esquina, irmão. Dá para dar um glória a Deus aí? Eu creio nesse Deus. Tem mais um aqui chegando. Glória a Deus, pois não? O primeiro levantou. Dos 90. Só que ele deu em Amém, amém. Depois eu converso com ele. Eu posso ficar, você vai grampear isso aqui, eu posso segurar isso aqui para orar por ele depois. Grampeia que eu vou, aí segure aqui. Fique alguém segurando aqui, porque depois eu vou orar com todos juntos. Mato Grosso do Sul. Amém. Mais uma pessoa acreditou aqui na oferta. Vai colocando aqui para mim, querido. Querido, meu amado, vai colocando aí, pois não. R$1.000, meu irmão. Qual é o seu nome? É Juscelino Luiz. Juscelino? Quando eu estava vindo ali para cá, Deus me lembrou algo que eu falei há um tempo atrás. E há um tempo atrás eu vim aqui e eu disse
conversando com as pessoas, eu disse assim, Gedeão está virado num negócio de ganhar dinheiro. E ali eu imagino que Satanás estava cegando a minha mente. E quando eu estava vindo de lá para cá, eu lembrei disso, que eu falei naquele tempo atrás. E hoje eu quero receber minha vitória aqui, pela fé. R$1.000. Dá glória a Deus aí? Ele veio como murmurador. Vai voltar para casa como o homem mais abençoado da festa. Ainda vou pregar com você por aí, viu, garoto? Então receba aqui, se você for fazer, já faça aí o cheque para mim. Alguém faça para ele e ele assina e coloque aqui na mão desse meu irmão, ó. Isso, 2 causas. Olha, isso aqui vai ficar em memória. Coloque dentro da oferta. Isso aqui é voto. Tem alguém querendo doar um computador aqui? Pode doar. Eu não venho nenhum carro. Acho que os carros doaram só no meio de semana. Todos os carros que te passaram, o CEP aqui doou aqui uma Blazer. No valor de R$35 mil. Ontem de manhã. Pastor, mas é difícil. É claro que é. É sacrifício. Por que o senhor está ministrando de novo, pastor? Primeiro eu ministrei a oferta. A oferta você dá de bom grado, em gratidão e emocionado. Agora é sacrifício. Sacrifício você dá tremendo. É aquela oferta que você dá desarranjo aqui e fala, ai meu Deus. É essa que Jesus ama. Está chegando mais. Amém. Já te abençoou. Está aqui. Vai recebendo aqui. Você crê? R$100. Tem coragem de fazer o seu cheque para 90 dias? Foi da maneira que eu falei ou não, amados? Da mesma forma que eu falei para vocês, eles fazem o estelionatário. Pedem cheques pré-datados, cartão de crédito, fala que você está devendo a Deus, em que o Senhor fala lá em Mateus 9,13, que Ele deseja misericórdia e não sacrifício. Ele fala, misericórdia quero e não sacrifício. E Marco Feliciano fala aí no vídeo que você tem que sacrificar. Uma oferta é oferta, mas você tem que se sacrificar, dar o seu sangue. Então não está vigorando o texto de Mateus 9,13, em que o Senhor diz, ide porém e aprender o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores para o arrependimento. Assim o Salvador fala que quer a misericórdia e não sacrifício, que você se sacrifique para que você alcance alguma coisa. Ele quer que você creia nele, porque essa é a obra de Deus, que você creia no Filho dele, que é o Salvador do mundo. Eu vou soltar um vídeo, amado, já que esses homens falam que é para Deus os cheques que vocês têm doados. Muitos que estão me assistindo aí devem já ter doado algum cheque, ser algum patrocinador dessas obras, em que eu vou soltar um vídeo. Eu não vou ler o texto, amado, o vídeo vai esclarecer muito mais para vocês, que é o livro de Atos, capítulo 17, versículo 22 em diante. Eu vou soltar o vídeo para vocês, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, você vai ver que Deus não habita em templos feitos por mão de homens, nem tampouco é servido pelas nossas mãos. Solta o vídeo comigo e vamos analisar o texto nas Escrituras. Acompanhe comigo o vídeo. Vamos lá, pode soltar o vídeo. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu vou lhes anunciar. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez Ele todos os povos, para que povoassem toda a terra. Tendo determinados tempos estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar, Deus fez isso para que os homens o buscassem. E talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas. Também somos descendência dele. Assim,
Visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância. Mas agora, ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou. E deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram. E outros disseram: a esse respeito nós o ouviremos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Não sei se você percebeu, meu amado, o vídeo de Atos 17, quando ele chega aos atenienses, que ele fala que o Deus que eu vos anuncio não habita em templos feitos por mão de homens, nem tampouco é servido por mão de homens, porque é Ele que dá a todos a vida e a respiração. Então como é que esses homens têm coragem de dizer que o dízimo é para Deus? Sendo que lá em Malaquias 3,8 fala que quando devolvia para Deus, não era para Deus, era para o povo, a tribo de Levi. Eles pegavam o dízimo e ofertas como uma herança que Deus tinha dado à tribo de Levi na repartição das 12 tribos de Israel. Uma tribo sem herança, sem terra para plantar, então todos levavam um pouco, um dízimo, a 10ª parte da sua colheita, e dava lá aos levitas, aos sacerdotes e o sumo sacerdote. Então não era para Deus. Quando Deus falava, roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais, é porque eles estavam deixando de ajudar os levitas, amados. Ali era o mandamento de Deus. Hoje o mandamento de Deus é que seja com o seu próximo. É um ajudando o outro. A lei de Cristo, qual é a lei de Cristo, amado? A lei de Cristo é essa, carregar as cargas um dos outros. Procure na Bíblia, que você vai ver qual é a lei de Cristo. A lei de Cristo é carregar as cargas um dos outros, ajudar os necessitados. Eu vou mostrar mais um vídeo que se encontra em Atos 4:32 em diante, que você vai ver se é da forma que os pastores, líderes religiosos, apóstolos, presbíteros, seja lá o que for, ou é da forma que Paulo e os amados irmãos de Atos viveram a verdadeira doutrina de Cristo, o verdadeiro amor pelo Evangelho, o amor pelas vidas, amados. Acompanhe comigo e analise o texto de Atos 4:32, que vai ter o vídeo para vocês analisarem comigo, para não ficar em minhas palavras. Solta o vídeo mais uma vez e acompanhe o texto na sua Bíblia para você descobrir a verdade pelo YouTube. O Jesus, depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, um era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. A grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. É necessário falar novamente, amados? É necessário eu falar alguma coisa para vocês? Mas para que você fique mais despertado e antenado com a verdade, vou também soltar o vídeo de Atos 2:42, capítulo 2, versículo 42 de Atos, em que eles viviam no repartir do pão, caindo na graça do povo, ajudando uns aos outros, vendiam as suas propriedades e repartiam com os necessitados. Não é que eu vou vender, eu tenho isso, eu vou dar a 10ª parte para um pastor, porque ele necessita de fazer uma obra. Amados, a obra que o Salvador falou foi feita na cruz do Calvário, quando ele veio e fez a obra do seu Pai. As obras de Deus são feitas em nossas vidas, a nossa transformação, a nossa mudança. Precisa você, amado, abrir o seu entendimento e descobrir a verdade. Vou soltar o vídeo de Atos 2:42 e você vai ver como é a oferta verdadeira, amado. Se a oferta é em cheque, talão de cheque, cartão, débito automático para a igreja, para a denominação, sinagoga de Satanás, que está lá em Apocalipse, aqueles que querem viver pela lei de Moisés.
Eles querem viver pela lei de Moisés. E vivem pela lei, estão na sinagoga de Satanás. Porque a Bíblia diz que querem ser judeus e não são. São da sinagoga de Satanás. Eu peço que você analise o texto e o vídeo de Atos 2:42 para você não ficar enganado. Solta o vídeo comigo e acompanhe comigo o vídeo de Atos 2:42. Vamos lá. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor. E muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e comiam juntos com alegria e sinceridade, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias o que iam sendo. Tá aí, amado, você analisou o texto comigo e viu a realidade? Qual eram as ofertas, qual era a comunhão, qual era o repartir do pão? Entendeu, amados? Em João, capítulo 5, se eu não me engano, versículo 45 fala que o Salvador diz que não veio para julgar, porque Moisés há de julgar aqueles que estão no lugar dele. O Salvador veio, trouxe o Novo Testamento na sua morte, se tornou o testador, tem a nova aliança derramado pelo seu sangue, o seu cálice, o cálice da nova aliança, o seu sofrimento, para que possamos ser salvos, e o povo ainda quer viver pela lei. Quando não é um sábado, é um dízimo. Quando não é um dízimo, é uma oferta. Quando não é uma oferta, é um mandamento da lei. Abra o seu entendimento e descubra toda a verdade. O pastor Silas Malafaias fala no vídeo que no aniversário de um pastor, você tem que presentear ele, você tem que dar dinheiro a ele, porque no livro de Gálatas 6, versículo 6 diz que aquele que instrui, se você é instruído por alguém, você tem que dar oferta a ele. Eu peço que você analise o texto para que você não fique enganado. Leia o livro de Gálatas 6 inteiro, amados. Você vai descobrir toda a verdade em Gálatas capítulo 6, versículo 6. Eu vou soltar o vídeo do Silas Malafaias e você vai ver a audácia desse camarada, que ele tem que receber presentes e ganhou um presente de aniversário, um valor estimado a mais de 200 mil reais. Eu vou soltar o vídeo para que você abra o seu entendimento e veja que o Salvador não tinha isso na época dele, muito menos os apóstolos. Os apóstolos sempre falam que são a escória da sociedade. Falam que parece que Deus colocou eles em últimos lugar. Em último lugar os apóstolos ficaram. Nesse momento os apóstolos falam que eu estou passando frio, sede, não tenho nem roupa. E esses homens dizem que são pastores e vivem lucrando, ludibriando as pessoas com o seu dinheiro, dizendo que está fazendo obra social. Você pode fazer a sua parte, amado. Você sente no coração de ajudar o seu próximo. Esse é o verdadeiro amor de Cristo. Examine o vídeo comigo e veja até que ponto esses homens chegaram. É muita hipocrisia. Descubra a verdade no YouTube. Lá na nossa igreja comum, que eu ensinei os crentes há 15 anos atrás, na data do aniversário do pastor, a igreja levanta uma oferta e dá ao pastor. Se alguém acha que isso é demais, eu vou citar o texto, eu vou dizer para você não abrir a Bíblia. Só vou citar o texto para você ficar caladinho a partir de hoje. E quando você vê um crente resmungando do salário do pastor, solta esse texto em cima dele. Eu vou citar o texto, depois eu digo onde ele está localizado. Aquele que é instruído na palavra, reparta os seus bens com aquele que o instrui. Está reclamando do salário do pastor, quer dar metade que você tem? Aquele que é instruído na palavra, reparta os seus bens com aquele que o instrui. Gálatas 6:6, Novo Testamento. Está reclamando do salário do pastor? Quando tu vê um crente em linguarudo, diz assim, meu filho, a Bíblia manda repartir. Tu quer o quê? Tu quer o pastor com salário grande ou quer dar metade do que você tem? Eu acho bom deixar ele com salário bom. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo,
partiam pão em suas casas e comiam juntos com alegria e sinceridade. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Então, na nossa igreja, se levanta uma oferta para o pastor. É praxe. Eu fiz aniversário dia 14 de setembro. O pau está quebrando lá numa obra pesada. A igreja levantou uma oferta. Valor da oferta: R$234 mil. Ok? É um dinheirinho bom, não é não? Aí quando veio, eu me levantei e disse: irmãos, uma das coisas mais lindas é Deus ver a atitude. Vocês deram uma demonstração de amor para comigo, de honra, de liberalidade. Agora, Deus registrou o ato de vocês. Agora eu não posso levar esse dinheiro. 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 Nós estamos numa obra tão violenta, eu não posso levar esse dinheiro. Eu quero oferecer a oferta para Deus. Tá aí, eu vi que não precisa mais eu falar nada para vocês, amados. Que Deus abençoe a todos, o Criador Yahweh, em nome de Yahushua. E que você venha analisar as Escrituras e procurar ter o conhecimento de toda a verdade. Deus abençoe a todos.